passado e está sendo realizado nos nossos tempos agora. Na nossa reunião de ontem, está aqui, também um casal precioso presencialmente, o irmão Tiago e a sua esposa Vivi, Viviane, Viviane. A Joselita está Amém. Ó Senhor a Joselita tá Jesus. toda cheia aí, ó. Joselita agora. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, é, a gente estava na comunhão ontem, falando sobre isso, sobre esse assunto. E quando Pedro estava nos seus afazeres, lá no barco, por exemplo, trabalhando na pesca, tirando dali o seu sustento, nunca passou pela cabeça, apesar de ele ouvir tanto na sinagoga, aquela passagem de Joel, capítulo 2, versículo 20, quando o Senhor profetizou que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E creio que o apóstolo Pedro, ele ouviu muito essa passagem, mas não passava pela cabeça dele de que ele seria um daqueles que estariam cumprindo essa profecia, não é? Mas um dia estava em Pentecostes, lá na verdade lá em Jerusalém, reunido com 120, como de repente, aquilo que era apenas uma profecia, aquilo que estava apenas sendo escrito, um dia se concretizou. E se concretizou, se realizou por meio do apóstolo Pedro, com mais quase 120 que estavam reunidos com eles. Então, irmãos, também o Senhor profetizou que um dia o evangelho do reino, qual iniciou com ele, com João Batista, com ele, depois os 12 apóstolos e, consequentemente, a igreja do Senhor, mas de uma maneira muito mais forte. O Senhor disse que esse evangelho do reino seria pregado em toda a terra habitada. Alguns anos atrás, olhávamos para essa profecia e achávamos que isso estava tão distante de nós. Por quê? Porque apesar de um número tão pequeno que nós somos, as ferramentas que nós tínhamos eram ferramentas muito lentas, muito devagar. Como alcançar toda a terra habitada? Era algo tão distante da nossa realidade. Mas Deus é soberano. A palavra do Senhor e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele disse que, ele não falou que talvez esse evangelho do reino fosse pregado. Ele não disse que vou me esforçar para que ele seja pregado. Ele disse, esse evangelho do reino será pregado. É uma confirmação. E hoje, irmãos, isso está se tornando uma realidade. O mundo inteiro está ouvindo o evangelho do reino. O Senhor começou, por meio de um tempo atrás, nos deu um instituto que começou tão fraquinho, parecendo um caldo de arroz. Onde nós íamos parar? Concorrer com tantas coisas que há na rede social, no YouTube, por exemplo. Como concorrer, como alcançar? Aí o que o Senhor fez? O Senhor nos deu uma pandemia, que trancou tudo, todo mundo parou, o mundo inteiro parou. E aí o que é que nós tínhamos para alcançar, para divulgar o Evangelho do Reino? O Instituto Vida para Todos. E aí, irmãos, a palavra do Senhor, o Evangelho do Reino alcançou lugares que talvez a gente, se não tivesse isso, nós não teríamos alcançado ainda. Então essa é a soberania de Deus para cumprir aquilo que Ele falou. E interessante que quem está inserido no cumprimento dessa profecia? Eu e você. Estamos inseridos no cumprimento dessa profecia. Você talvez não passar pela sua cabeça que talvez essa profecia que o Senhor falou, que isso ia acontecer, que seria pregado, quando você nas suas muitas ocupações, talvez não achasse que essa profecia estaria sendo realizada por meio de mim e de você, como também foi com o apóstolo Pedro. Mas temos nós aqui, irmãos, inserido no centro dessa profecia, cumprindo essa profecia. Eu pergunto, o que você é hoje para Deus? O que você representa hoje para Deus? E o que você representa hoje para Satanás? Sabe o que você representa para Satanás hoje? Você sabe o que é? Você é uma ameaça para ele. É um inimigo dele. Você é uma ameaça. Ele vai fazer de tudo para parar você.
e vai fazer tudo para me parar. Porque você hoje é uma ameaça. Sabe o que você é? É alguém que vai tirar a autoridade dele na terra. Você é autoridade. Amém. Você é alguém que vai o derrotar nas regiões celestiais. Você é uma ameaça hoje. Por isso que para Deus você é importante. E Deus fez o maior investimento em você hoje, para que você pudesse estar aqui cumprindo essa profecia. Amém? Por isso, irmãos, que nós estamos falando do Evangelho de Deus, agora na era da igreja, na era da graça, é onde o Deus está salvando pessoas, está constituindo aqueles que Ele está salvando. E nesse contexto está eu e você. Interessante que dentro desse Evangelho, na era da igreja, o Senhor nos deu o seu Evangelho, que é o Evangelho de Deus, que tem, esse Evangelho tem dois aspectos, né? Nós sabemos, nós falamos aqui já várias vezes. Esse Evangelho de Deus, que está em Romanos capítulo 1, versículo 4, não é isso? É bom a gente só para a gente ir recapitulando e a gente ruminar, né? Para se constituir. Romanos capítulo 1, versículo o 2, não, do 1, né? Vamos ler do 1 até o versículo capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, sim, chamado para ser apóstolo, sim, separado para o Evangelho de Deus. Amém. O 2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Amém. Então aqui Com nós respeito, vemos que, amém, diz que é separado para o Evangelho de Deus. Esse Evangelho já estava nas Escrituras, de uma maneira oculta, não tão clara, não tinha sido ainda manifestado, não tinha sido ainda revelado, estava oculto nas Escrituras, mas já estava na Escritura. Por exemplo, os irmãos não veem, mas está na Escritura, o nome dos patriarcas, desde Adão até, se não me engano, Noé, ali está o Evangelho, no nome dos patriarcas. Se um dia, se eu permitir, eu vou colocar isso aqui, para os irmãos entenderem. Nos patriarcas está a pregação do Evangelho ali, desde o homem que criado até o homem sem esperança, mas Deus prometendo resgatar ele. Então ali está o Evangelho. Então, esse Evangelho que está nas Sagradas Escrituras, que foi falado pelos profetas, ele é respeito a uma pessoa. Continua, por favor, Roberto. E foi... O 3. Não, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. O 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, esse Evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho. Agora tem os dois aspectos. Primeiro é que, segundo a carne. Segundo a carne, ele veio fazer o que aqui? Ele veio morrer por nós. Ele veio derramar o seu sangue como propiciação pelos nossos pecados. Então isso está relacionado com o Evangelho da graça. Agora, com respeito ao Evangelho do Reino, ele foi designado Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Então aqui é com respeito ao Evangelho do Reino, que é para nos aperfeiçoar. Primeiro, é que aquele que foi alcançado pela graça, tendo seus pecados perdoados, tendo seus pecados, isso aqui eu apaguei, foi reconciliado com Deus, ele foi justificado por Deus, ele foi santificado por Deus. Agora, esse vai receber a sua vida, que é a vida de ressurreição. E agora essa vida de ressurreição que vai salvar ele, da onde? Da ira vindoura. Pela graça, pelo seu sangue,
pela sua morte, nós fomos redimidos, nós fomos reconciliados, né, resgatados, mas agora pela sua vida, nós somos agora, recebemos a vida e seremos salvos da ira. Não é a salvação da ira não é pela morte. Pela morte nós somos salvos do lago de fogo, mas da ira, que é na grande tribulação, é salvo pela vida, essa vida de ressurreição que vai nos preparar, porque essa vida é segundo o Espírito de santidade. Então significa que esse Espírito ele vai nos santificando dia após dia, à medida que a gente vai crendo e obedecendo aquilo que Deus está falando para nós. Aí vamos passando pelo processo que nós falamos na semana passada, um processo de santificação. Cada vez que nós obedecemos a voz do Senhor, cremos e obedecemos, o que acontece? Há uma purificação na minha alma, que está cheia de impureza, cheia de problemas, cheia de complicação. Mas aí, à medida que eu obedeço ao falar de Deus, aí eu vou sendo purificado. Então, esse é o processo de santificação. E nesse processo de santificação, a santificação, ela resulta em uma transformação. A transformação acontece no tempo que nós somos obedientes àquilo que Deus está falando para nós. Porque nesse processo, as nossas impurezas que há em nós, na nossa alma, ela vai sendo eliminadas. E aí uma transformação ela vai acontecendo. Eu quero ler com vocês Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Nós já falamos, quando tratamos do assunto santificação, mas eu quero começar a partir desse versículo, esse versículo, capítulo 5, versículo 25 até o 27. O casal pode ler para nós. O microfone está aí, viu? Liga ele. 5, o 25 até o 27. Amém. Amém. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Amém, isso aí. Então nós vemos que a igreja do Senhor, que foi gerada por meio da graça, foi gerada em Cristo, por meio da lavagem do seu sangue. Agora ela precisa ser, ele leu aqui, irmão, leu que a si mesmo se entregou por ela. O que é isso? Esse é o evangelho da graça. É o evangelho que o Senhor ele se entrega por nós. Ele morre no nosso lugar, ele nos substitui na cruz, no sofrimento, na morte. Quem pecou? Eu pequei, né? Nós pecamos. Então, qual é o salário do pecado? Não é a morte, irmãos? O salário do pecado é a morte. Mas quem morreu? Cristo morreu. Foi Ele quem morreu. Foi Ele que pagou o preço. E quanto você pagou para isso acontecer? Então, isso é graça. Ele fez por amor a nós. Isso é a graça. Agora, existe um para que Ele fez isso. Não apenas para nos dar para nos salvar e nos deixar livre, nos tirar das garras de Satanás, não nos tirar do império das trevas e agora dizer, vocês estão livres. Não, Deus não imolou um cordeiro lá no Egito, derramou o sangue dele, passou na vega das portas, para que o anjo da morte, quando viesse lá no Egito, não matasse o primogênito daquela casa, para que eles fossem libertos, e depois que eles fossem libertos das mãos de Faraó, ele dissesse, agora vocês estão livres. Não foi para isso. Tinha um propósito, teve um propósito. Existe um para que Deus fez isso. Para que Deus nos salvou? Para que Ele se entregou por nós?
Não tem um propósito? Então, a nossa vida agora, ela tem que ser vivida segundo esse para quê. Para quê, Senhor? Para que eu estou aqui? Para que o Senhor me salvou? Qual é a razão da minha existência? Por que o Senhor me salvou? Qual é a razão disso? Me mostre. A gente precisa ficar claro para que essa visão ela comece a governar as nossas ações, as nossas escolhas, as nossas preferências, a nossa vida em geral. Ela precisa ser regida por esse para quê. Aí, para quê? Para a santificar. Isso é o que o Senhor quer. Aí a pergunta é: para que o Senhor quer nos santificar? O que é a santificação? Nós falamos aqui, o que é a santificação? É a eliminação, agora a separação é aqui. Aqui é outra separação, que é das águas de baixo, das águas de cima, mas é a eliminação das impurezas que nos distancia de Deus. A santificação é o processo que vai nos aproximando de Deus até chegar um dia que seremos introduzidos para dentro dele. O que é isso? É a glorificação. Mas para acontecer a glorificação, precisa começar uma vida consagrada, precisa andar, que é justificação, ter um viver segundo a vontade de Deus, não é apenas viver eu creio, eu criei, eu estou reunindo, mas a vida, o viver, precisa estar de acordo com a vontade de Deus. E o que é isso? É o que a Bíblia chama de justificação subjetiva. Aí tem a santificação, que é o resultado de você viver segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque quando você está vivendo segundo a vontade de Deus, você está vivendo segundo a sua palavra. E quando você vive segundo a sua palavra, obediente a essa palavra, o que acontece? Aí aquilo que nós lemos em 1 Pedro. Vocês lembram? 1 Pedro capítulo quanto? Não. 1 Pedro capítulo quanto? Versículo quanto? A purificação da alma. Quem lembra? 1:22. Ó, tá vendo? 1 Pedro 1:22. É isso aí, amém. A irmã, olha, a irmã Amém. Neia, não é irmã Neia? Irmã Cida. A irmã Neia e a irmã Silva vai estar aprovada no final do ano, viu? Vai estar aprovada. Qual é o prêmio, irmão Jaquinho? O prêmio É. é o reino. Glória. Ó Senhor Jesus. Irmão, eu vou ler para vocês. Porque viver segundo a vontade de Deus, tem um caminho, é o caminho da santificação. 1:22, diz assim: tendo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, fala o seguinte: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, quando nós estamos vivendo, obedecendo à voz do Senhor, nós estamos vivendo segundo a sua vontade. E nesse processo, o que acontece? Acontece uma santificação. Ou seja, as impurezas estão sendo eliminadas e cada dia mais nós estamos nos aproximando de Deus, ficando mais íntimo de Deus. Esse processo de santificação, voltando para Efésios 5, existe também um para quê? Para que as nossas impurezas precisam ser eliminadas? Para que eu preciso caminhar? O Senhor precisa nos santificar, eliminar nossas impurezas. Aí diz aqui, ele diz que essa santificação acontece pela purificação por meio da lavagem de água pela palavra, está vendo? Então, pela obediência a essa palavra ela não só lava, mas é um lavar purificador. Porque o que nós entendemos que quando você lava algo, o que acontece? Fica limpo, não é? Fica limpo.
Mas por que se lavar aqui purifica? Porque o que purifica é fogo. O fogo purifica, a água não. A água, ela deixa limpo. Mas quem purifica? Se você, por exemplo, você pega um filtro e aí você filtra a água ali, essa água, ela está limpa, ela tirou, mas pura ela não está. Se você passar ela por um processo de um exame, você vai ver que tem impureza naquela água. Agora, se você pegar essa água que está limpa e colocá-la no fogo e ferver ela, aí ela vai purificar, ela vai eliminar toda a contaminação que há naquela água. Então, quem purifica é fogo. Aonde o fogo está aqui? É na obediência. O fogo está aqui é na obediência. Quando nós estamos sendo obedientes à palavra, um fogo está surgindo, queimando, no nosso interior, eliminando as impurezas. Por isso, irmãos, nós falamos ontem lá creiam no que Deus está falando hoje. Irmãos, não olha, é o Pedro. O Pedro é como qualquer um, ele é como qualquer um, mas para Deus. Você lembra o que o Senhor falou de Moisés? Moisés era quem era Moisés? Era qualquer um, para nós, para aquele povo. Mas para Deus, quem era ele? Era alguém que Deus falava face a face. Então não considere, irmãos, esse irmão, um irmão, ele não é super-homem, de fato. Mas, irmãos, ele é o canal que Deus está usando hoje para trazer a sua palavra profética. Então, creia. Ungido, né? Não... Amém, Jesus. Como é? Ungido, né, pelo Sim. Senhor. Amém. Então, creia, irmão. Não olhe para ele, não. Mas olhe como um vaso que Deus escolheu, como foi Moisés. É isso. Olhe para a palavra que está sendo trazida por meio dele para nós. E aí ele fala sempre, irmãos, quer ver se um profeta é enviado por Deus ou não? Veja se o que esse profeta fala se cumpre. Eu pergunto, tal não está se cumprindo o que esse irmão está falando? Tal não está se cumprindo? O que ele está falando para nós? Ir para as ruas, pregar o evangelho. E olha o que está acontecendo hoje, irmão. Quantas pessoas estão sendo salvas aí? Não é? Então eu preciso crer. Quando eu ouvir a voz do Espírito, irmão, por meio dele, eu não devo endurecer o meu coração. Como foi lá, não foi? Nós lemos ontem, não foi? O povo ouviu o Espírito falando, mas como é que o Espírito falava? Como é que ele falava, o Espírito? Usava quem? Não era quem lá no deserto? Quem era? Aí, alguns não se rebelou contra Moisés, mas quando ele se rebelou contra Moisés, ele se rebelou contra quem? Contra Deus. Então, irmãos, não endureça o seu coração. Se você tem dificuldade de crer, como nós falamos ontem, dificuldade porque não está batendo, vá diante do Senhor e comece a orar. Senhor, me mostre o que esse irmão está vendo. Essa visão que ele está tendo, dê para mim também. Eu quero ver, eu quero entender. Foi o que eu fiz também no começo. Teve algumas dificuldades, mas em vez de eu me rebelar, eu comecei a ponderar. Senhor, me mostra. Eu quero entender isso, eu quero entender essa visão. E Deus me mostrou. Hoje eu estou claro, irmãos, que essa palavra é a palavra de Deus. E eu estou tão Amém, irmão claro. Jackson? Amém. Na experiência de Pedro, né, quando o Senhor dá aquela visão dos animais a ele, né, de início ele não entende. E ele resiste ao Senhor 3 vezes. Né, a dificuldade foi tão grande, né, que ele resistiu 3 vezes ao Senhor. Mas diz que depois ele saiu a meditar. Sim. Sobre aquilo que ele tinha visto. E nesse meditar, né, que ele foi ponderar, o Senhor revelou a ele, né? Sim. O que significava aquela visão. Aí, após isso, ele pôde ir à casa de Cornélio, né? Amém. Então, Amém, Jesus Senhor. amém. Então, é isso aí, irmãos. Então, aí essa palavra que quando nós cremos e obedecemos, ela faz um trabalho de limpeza purificadora, eliminando impurezas que há no nosso interior, porque é a obediência. O que foi que impediu do povo entrar na terra de Canaã? E o que mais? Incredulidade e Desobediência. desobediência. Parabéns, nota 10. Entendeu? Vocês estão entendendo? Incredulidade e desobediência. Por que não obedeceu? Porque não creu. Não obedeceu porque não creu.
mas nós não vamos trilhar esse caminho. Vamos crer e obedecer. Porque é o caminho da purificação, irmão, da santificação. Né? Aí diz assim, agora, para que santificar? Para quê? Qual é o resultado do caminho da santificação? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Então, esse caminho é o caminho de nós chegarmos a Ele. O Senhor quer nos trazer de volta para Ele. E o caminho da santificação é o caminho que nos leva de volta para Deus. Se eu não tirar esse caminho, eu vou chegar lá, mas eu vou sofrer no meio do caminho. Primeiro, o caminho, vou para a grande tribulação, e se aí na grande tribulação não for o suficiente para me trabalhar, eu ainda vou para as trevas exteriores durante 1000 anos. Amém, Roque? Amém, Roque vai Amém, amém. Amém. Temos que atingir a santificação, né? Amém. Porque senão, mediante a santificação, né, seremos inseridos nele, né? Amém. E se nós não atingirmos essa santificação, seremos um corpo estranho. Ó Senhor Né? Jesus, é verdade. O corpo rejeita, né? Isso. Seremos vomitados, né? Verdade. Por isso que temos que Para obter fora, né? fora, temos que obter essa santificação para sermos inseridos nele. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a santificação, ela resulta em uma transformação. Nós lemos aqui o processo, e eu quero ler com vocês João 17, versículo 22. Irmão Josival vai ler. João, capítulo 17, versículo 22. Que o que nós lemos em Efésios é justamente esse trajeto que nós estamos fazendo. Éramos impedidos de fazer, mas graças ao Senhor, que pela graça o caminho novamente foi aberto para continuarmos o trajeto de volta para o nosso verdadeiro lar. Amém, Josval? O microfone. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós o somos. Sim. Eu neles e tu em mim. Sim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Amém. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém. Então, os irmãos entendem que ele quer apresentar essa igreja, uma igreja gloriosa, a si. Eu quero apresentar para mim. Vou trabalhar em você, vou trabalhar em você para apresentar você a mim. Da maneira que você está, não tem condições. Então, preciso trabalhar em você. Aí o que você está fazendo hoje? Ele está transmitindo a sua glória. Por isso que ele que vai apresentar essa igreja, uma igreja gloriosa. Hoje, ele está transmitindo a glória dele para nós, para nos apresentar uma igreja gloriosa. Mas quando é que ele transmite essa glória? É na medida da obediência. À medida que nós recebemos quando nós estamos sendo obedientes, ele vai transmitindo para nós a sua glória. E aí esse processo de sermos obedientes e ele transmitir a sua glória, o que acontece? Acontece uma transformação. Como é que a transformação acontece? Primeiro, por esse dispensar da glória, de transmitir a sua glória. Eu quero ler com vocês 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3. Irmã Leide, minha esposa, pode ler para nós? Peraí, estou procurando. Amém. 2 Coríntios 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Ô, Jaco, eu Oi. tô com aquela Bíblia sua que tá faltando.
Uau, Coríntios, tá faltando? Não, mas tem, Coríntios tem, Leide. Eu não tenho, não, filho de Deus. Tem. Ela não tem João e uma parte de Romanos. João tem. Oi? João tem aqui. Não, mas ele começa do 12. Ele não tem do 1 ao 11, não tem não. É 2 Coríntios, eu acho que tem, 2 Coríntios 3,18. Tem repetido Romanos, né? Oi? Porque Romanos é repetido. É, isso. Amém, Jacques? Amém. 2 Coríntios. 3,8. Ou 3,18. Amém, achei. Amém. Senhor Jesus, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando Ó. como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de maneira- glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o O Espírito. Espírito. Amém. Então, à medida que nós estamos sendo obedientes a essa palavra, irmão, a palavra que Deus tem falado para nós por meio do Espírito, o que acontece? Acontece um dispensar da glória do Senhor. Ele transmite a sua glória. E nesse processo de glória em glória, nós estamos fazendo, está acontecendo o que em nós? Uma transformação de glória em glória. Por isso, irmãos, vocês estão assistindo, os irmãos que estão aqui, não duvidem dessa palavra. Creiam, irmãos, creiam e obedeçam. Se é para ir para as ruas, vamos para a rua. Se é para ir para as cidades, vamos para ir para as cidades. E o meu companheiro quer formar uma equipe com eles para ir para a cidade. Isso aí. Amém. Então, irmão, eu vou falar para vocês também. Irmãos, se levantem, reajam. Vamos sair, irmãos, vamos tomar essa terra de volta para o Senhor. Me encorajo e quero encorajar vocês a se levantarem como um só homem, com essa mesma missão, com esse mesmo propósito. Senhor, eis-me aqui, me envia-me a mim. Eu quero, não é isso? Vamos para a vinha. Eu quero estar na vinha. Eu quero estar fazendo a vontade do Senhor. Eu quero cumprir o que Deus determinou para nós nessa era. Amém? Então, de glória Amém. em glória. E a nossa mente, irmãos, é o ponto de partida para Deus começar um processo de transformação. Às vezes, a nossa mente, nós lemos, não coloquei no meu caldeirão aqui, mas quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 2, irmão Flávio, 3, versículo 3. Irmão Flávio, saiu? Tá? Então, não sei se ele está ouvindo. Amém? Amém, irmão Joaquim? Amém. Amém? Amém. Amém. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. É o dele mesmo, cara. Tá um barulho estranho aí. Hã? Ventilador? Talvez seja um ventilador, né? Amém. Amém? A conexão está ruim. Então, foi o seguinte, para a gente adiantar, Amigo. tá um pouco ruim o seu microfone, Flávio. Não sei se é o ventilador, você está com o ventilador aí? Onze três. Flávio, eu vou passar para outro irmão, porque tá ruim a sua irmã Vânia. Você pode ler, irmã Vânia? Segundo Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Irmão Flávio, pode ligar o seu microfone agora, viu, amado?
Senhor Jesus. Irmãos, estejam às postas, irmãos, acompanhando com a Bíblia. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Senhor Jesus. Então você vê que a mente do homem, ela foi corrompida. A mente do homem se tornou uma mente complicada. Por isso que nós temos dificuldade, irmão, de crer. Aquelas pessoas que estavam no Egito, que saíram e que foram para o deserto, e quando o Espírito começou a falar, eles tiveram dificuldade de crer. Por quê? Porque estavam com a mente do Egito. E tem dificuldade de acreditar, de crer naquilo que Deus está falando. Porque a mente dele é uma mente lógica, uma mente complicada. Por isso que quando nós cremos, nós damos a Deus a oportunidade de trabalhar para destruir tudo isso que foi implantado em nós. Se você não está tendo dificuldade, Senhor, não quero saber, não deixa sua mente corromper você. Senhor, amém, eu creio, Senhor. Eu estou tendo dificuldade, mas eu creio que é o Senhor falando. Eu quero continuar até um dia o Senhor me esclarecer. E aqui diz, a mente do homem é o ponto de partida para Deus fazer uma transformação em nós. Quero ler com vocês Romanos capítulo 12. Irmão Roberto. Só um segundinho. 12, qual versículo? 12, versículo 2. Amém. 2. Isso. E não vos conformei Sim. com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Então, irmãos, por um lado, Deus tem trabalhado em nós, quer dispensar a sua glória para nós, para que haja uma transformação, mas você vê que, por um lado, a transformação ela é da sua total responsabilidade. A transformação vai acontecer se você quiser. Se você quiser, a transformação acontece. E quando é que você diz que está disposto a ser transformado? Quando você crê e obedece. Porque aí você está dizendo assim, Senhor, vai acontecer uma transformação em mim. Por eu crer e obedecer. E aqui você viu que aonde começa? Transformar pelo quê? Pela renovação da nossa mente. Se a nossa mente não passa por esse processo de renovação, irmãos, dificilmente vai acontecer uma transformação no nosso viver. A nossa mente é complicada. Nós somos complicados. Por isso que a minha mente, eu sou complicado. Onde eu sou complicado? É na minha mente. É na minha mente que eu sou complicado. Eu penso assim. É assim que eu penso. E a mente controla o restante, não é? A mente controla a vontade e controla a emoção. Exatamente. É pela mente aqui. Receio. Ele fala assim, receio, como a serpente enganou a Eva. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, pode acontecer com vocês também. Está vendo? O irmão, é como o Senhor diz ali, né? Se colocar a mente no Espírito, né? Vida e paz, né? Se prender, né? É morte, né? Para a carne, né? Amém. Amém, a escolha irmã. nossa, né? Isso. Está vendo? Então, a maneira de nós guardarmos a nossa mente contra isso é o quê? Colocando ela no Espírito. 2. A palavra profética, ela é quem vai operar essa transformação na nossa vida, no nosso viver. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Isso. É exatamente a orientação de Deus para você, primeiro, para depois você passar para outros, principalmente para os seus filhos. Capítulo 6, versículo do 4
até o versículo 9, do 4 ao 9. Eu vou ler para vocês, eu vou ler porque é comprido os versículos, é muitos versículos, não dá para... Ouve, igreja, aqui é Israel, mas eu vou trazer para o termo de hoje. Ouve, igreja, o Senhor, o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor, o único dono. Aí vem, amarás, pois, esse único Senhor. O que é seu Senhor, que é seu dono? É aquilo que tem autoridade sobre você. É aquilo que lhe domina. Tudo aquilo que lhe domina, por exemplo, o celular. Quem domina? Você domina o celular ou ele lhe domina? Pronto. Se ele lhe dominar, ele é o seu dono. Você não é o dono dele. Ele é o seu dono. Aí é ele que você vai amar. Porque você vai perder reunião, vai chegar atrasado na reunião, vai desfrutar pouco a Bíblia, porque... Pronto, exatamente. Se não tiver, não... Entende? Aí vem o trabalho. Você domina o trabalho ou o trabalho lhe domina? O dinheiro. Você domina o dinheiro ou ele lhe domina? Então vem muitas coisas que o que lhe domina é aquilo que é o seu Senhor. Aí ele está dizendo aqui, igreja, o Senhor, Ele é o único. Ele tem que ser o único que lhe domine. Ele tem que ser o único que lhe domine. Aí assim, amarás, pois, o Senhor, o teu Deus. O Senhor, o dono, mas também Ele é o seu Deus. De todo o seu coração. Ou seja, uma casa tem vários compartimentos. Então, em todos esses compartimentos, em todo ele, nada vai ficar de reserva. Não, eu vou amar o Senhor da sala, dos quartos, mas a cozinha não. A cozinha eu vou reservar para mim. É de todo o seu coração. Cada compartimento do seu coração é para amar o Senhor. De toda a tua alma e de toda a tua força. Aí vem, estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Essas palavras que a gente ouviu agora, ela tem que estar no nosso coração. Tu, agora vem, no seu, primeiro nem você, em mim. Aí agora eu vou inculcar isso a quem? Ao meu filho. E delas falando assentado à tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por sinal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você vê, irmão, que a palavra ela tem que fazer parte da nossa vida. Essa palavra tem que fazer parte do nosso viver. Aí o Josival está falando aqui da questão do chip, a importância da palavra. Quando você vê da mão e da fronte, do que você lembra? Você não lembra do sinal, né? Que é onde será colocado na mão. O que você está dizendo aqui para nós, irmãos? Quer se salvar? É um lugar de concorrência. Há uma concorrência, porque é o lugar que Satanás também quer. A fronte aqui é que essa região aqui é a região que é a última parte do cérebro que é desenvolvida, que é chamada de córtex pré-frontal, né? Essa área aqui que desenvolve a sua personalidade, a sua identidade. Essa área aqui. Então, essa área aqui é concorrida pelo Senhor e pelo inimigo de Deus. Porque aquilo que você... as informações que você está colocando aqui é aquilo que você vai ser. Qual é a orientação da Bíblia para nós? E colocar aqui a palavra de Deus.
Quando Paulo diz, né? Aquilo que não quero fazer, faço. E o que eu quero fazer, não faço. Porque na mente dele ele não quer fazer. Isso. Não é verdade? Isso. Mas termina fazendo. Né? Era. Quer dizer, quando ele quer fazer que não faz, então o inimigo atuou na mente Na dele. mente dele. Isso que é o pecado. Tá vendo? Então, irmãos, é por isso que a palavra, ela vai causar uma transformação no nosso viver. E o que o inimigo está fazendo hoje? É roubando o tempo que que deveríamos ter em desfrutar a palavra. Você viu aqui a orientação? É ao se levantar, ao se deitar, é no caminho, é sentado na mesa. Em todo momento nós deveríamos estar desfrutando da palavra. Por quê? Porque é essa palavra que vai causar uma transformação na nossa vida. E aí, então isso está sendo tirado de nós. Senhor Jesus, então aí o inimigo quer implantar, aí nossos filhos, por exemplo, se não colocar isso na mente dele, aí vem o inimigo com as ideologias, com as filosofias, e olha, estou na mente dele. Aí lá na frente, meu filho era qualquer outra pessoa, menos um servo de Deus. Então isso é para eles, isso também é para todos nós. Vou perguntar para vocês, qual o tempo que nós estamos tendo no desfrute da palavra? Segundo essa orientação aqui, qual o tempo nós estamos tendo? Ou temos um outro Senhor que está governando a nossa vida? Tem outra coisa ainda que está dominando o nosso viver, que nós amamos mais do que ainda a palavra do Senhor. O que é? Então a gente precisa, irmão, se nós queremos tirar o caminho da santificação, e estar cheio da glória, e ser introduzido em Cristo, em Deus, nós precisamos desfrutar da palavra do Senhor. Pega, pode falar aí. Eu ia saindo de casa agora de 7h30, ia começar Flamengo e Palmeiras. Eu não perdia por nada na vida, Flamengo, né? E para mim, entendeu? Amém. Não tem essa importância mais, né? Amém. Então, graças a Deus por isso. Então, né? por quê? Porque você está desfrutando da palavra. A palavra está operando, está causando uma transformação. Então, eu quero ler com vocês também o resultado da palavra. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu tenho que me apressar agora, irmão, são 9 horas. Para mim terminar isso aqui hoje, eu quero terminar. Só peço aos irmãos um pouco de paciência comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Amém. Aqui. Irmão Ronaldão. Amém, Ronaldo? Amém, irmão. Amém. Só um momentinho. Oi? Um momentinho, irmão. É primeiro o quê? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13, é isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão. Sim. Ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus. Sim. É que, tendo vós recebido a palavra de que nós ouvistes, sim, que é de Deus. Que é de Deus. Acolhestes, não como palavra de homens, sim, e sim como, em verdade, e é a palavra de Deus. Sim. A qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém. Então essa palavra... Oi? Não tá bom. Por causa do horário também. Então, irmãos, vocês percebem, essa palavra que o apóstolo Paulo falava não era uma voz do Espírito, irmão, era um homem que estava falando. Por isso que eu dou a ênfase, não olhe para Pedro. Olhe para a palavra.
essa palavra que Paulo estava falando era a palavra de Deus, e eles acolheram como em verdade essa palavra era a palavra de Deus. E o que aconteceu? O que essa palavra fez na vida dos tessalonicenses? Uma operação transformadora. Então, aqui em Arapiraca também está acontecendo uma operação transformadora. E quem está operando? A palavra. A palavra que o Senhor está falando para nós, irmãos, está operando na igreja em Arapiraca. Por isso está acontecendo uma transformação. Uma transformação, irmão, e hoje eu digo a vocês, hoje Arapiraca está tornando uma igreja gloriosa. Amém. Não chegou no clímax, no máximo, no ápice. Não chegou ainda. Mas por obediência ao que Deus está falando, irmãos, Deus está transmitindo a sua glória para nós. E isso está tornando essa igreja uma igreja gloriosa. Aí o que aconteceu? Qual foi a transformação que aconteceu na igreja em Tessalônica? 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Irmão George. Amém, irmão? Amém. Capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo do 3 ao 4. O 3 e o 4. Irmãos, cumprimos dar sempre graças a Deus Sim. no tocante a vós outros, como o justo é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de um para com os outros vai aumentando. Sim. É até o 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista de vossa constância e fé. Sim. Em todas as vossas perseguições. Sim. E nas tribulações que suportais. Amém. Então, irmãos, conseguem perceber a transformação que acontecia nessa igreja? Uma igreja que a fé estava crescendo e o amor estava aumentando. Está vendo? Por que aconteceu isso, irmãos? Porque eles acolheram a palavra. Então, quando nós acolhemos essa palavra opera em nós, causando uma transformação. Eu creio e obedeço. Eles que ele operou ali, por quê? Porque creram. Deixa eu bem. Senhor Jesus. O ambiente, agora também, irmãos, o ambiente propício, precisa ter um ambiente propício para que essa transformação também aconteça. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19. Atos, capítulo 11. Um ambiente propício para a igreja ser transformada, para a transformação acontecer. Eu quero ler para vocês, Atos capítulo 11, do 19 ao 26. Eu vou ler para vocês, tá bom? Me acompanhem. Amados irmãos, não deixe para abrir a Bíblia quando eu pedir. Esteja aberta, vão acompanhando. Isso é um aperfeiçoamento. O que mais? Amém. Isso é aperfeiçoamento. Caneta e caderno. Eu sou receptor aqui, tá? Então, tá falando aqui, o irmão Josival está falando, eu só estou me transmitindo. Se quiserem bater, bata nele, viu? Foi ele que falou. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação
que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Vocês estão compreendendo o meu raciocínio aqui. Ele viu o ambiente de Antioquia, foi para onde? Foi lá para Tarso. Busca quem? Foi buscar ele. Ele tinha voltado para lá porque ele está dando trabalho em Jerusalém e naquela região. Estava causando confusão. Foi para Tarso. Aí, agora, Barnabé foi para Antioquia, viu a esfera daquela cidade, uma esfera boa, lembrou dele e foi buscar ele para Antioquia. Para quê? Para que houvesse uma transformação na vida dele. O ambiente era propício para isso. A esfera era propícia para isso. Era uma esfera boa. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela cidade e ensinaram numerosa multidão. Aí olha só, irmão. É isso onde eu queria chegar. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Sabe o que é isso? É quando eu olhava para eles, viam Cristo. Isso é a esfera Amém. propícia para que houvesse uma transformação. Vamos transformar, irmãos, essa esfera aqui da igreja em Arapiraca numa esfera propícia. Amém? Amém, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Em Delmiro, vamos criar essa esfera propícia. Em Maceió, vamos criar esse ambiente. Sim, amém. Sim, amém. Quem mais? Sim, amém. Piaçabuçu está aí? Vamos criar, irmãos, esse ambiente propício para que aconteça uma transformação, para que as pessoas olhem para nós e assim, eles são cristãos. Nós vemos Cristo neles, amém? Senhor Jesus. Então isso, irmãos, já é... Então, essa transformação, ela acontece por meio da palavra, e essa palavra vai trazer o quê? Amém? Penedo também. Penedo, amém. Tá aí Penedo, é? Quem é Penedo? Está aí? Hã? Quem é de Penedo que está aí? De Penedo? O Cauã. Ah, amém, Cauã. Penedo também. Palmeira também, viu? Amém. Palmeira dos Índios também, viu? Palmeira dos Índios, amém. Quem mais? Quem mais que não falou? A irmã nega ali, tem nega... É o irmão José. Amém, irmão José. Então, irmãos, o ambiente propício para que haja uma transformação. Nosso lar, um ambiente propício para a transformação. Qual é o ambiente propício? O ambiente do desfile da palavra. É um casal... Amém. Quem é? Amém, irmão Josival. Amém para todos. Amém. Então, à medida que a gente desfruta da palavra do Senhor, irmão, a vida vai crescendo. E a vida crescendo, vai havendo uma transformação. Amém. Senhor Jesus, quer falar? Fala, pode falar.
Então, esse processo de crescimento que causa uma transformação, ele vai resultando em uma conformação. Essa transformação, ela vai nos conformando a Cristo. Entramos dentro de uma forma. Eu quero ler com vocês Romanos 12 novamente. Romanos 12. Eu quero terminar esse assunto hoje, irmão. Tenha um pouco de paciência comigo, é rapidinho. Romanos 12. Romanos 12. Aqui também, Jacques, com a irmã Michele. A Michele está aí também? Tá. Amém, Michele. É Aracaju, né? É. Amém. Aracaju também é um ambiente propício para o crescimento da vida, para a transformação. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmão Tiago, Romanos 12, versículo 2. Já passei. Amém. Pode falar. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século. Sim. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Amém. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. 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 Romanos 8, versículo 28 e o 29. Irmão Roque. A boca nega. O microfone para ele. Amém. Romanos 8, versículo 28 e o 29. Estamos certos que Deus age em todos Sim. com o fim de beneficiar todos os que amam. Sim. Dos que foram chamados conforme seu plano. Amém. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. Amém. A fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém. Ele falou aqui, a palavra semelhante, no versículo 29, na tradução atualizada, ela é conforme a imagem do seu Filho. Não é assim que está aqui nessa tradução? Não é conforme? 8, 29. Não é conforme? Não é isso? Não é isso, Vivi? O 29? Não é? Não é conforme? Então nós não podemos nos conformar, criar uma forma com este mundo. Por quê? Porque nós já temos uma forma. Deus nos predestinou para nos colocar em uma forma. E qual é a minha e a sua forma? Qual é a sua forma? Qual é a sua forma? Qual é a sua forma? Cristo! Cristo é a nossa forma. Ele é a nossa forma para nos conformar à imagem do seu Filho. Então, o Filho é a nossa forma. Por isso que a gente não pode, irmão, criar forma com este mundo. Não se conformar com este mundo, com o aion, com o presente século. Porque nós já temos uma forma. Você não precisa querer imitar o que o mundo está colocando aí. Porque nós já temos uma forma. Né? Cristo é a nossa forma. Então, essa transformação pela palavra, ela nos faz o quê? Ela faz nos conformar a Cristo. Criar essa forma. A forma de Cristo, conforme a Cristo. Os irmãos entendem? Isso é o evangelho do reino, irmãos. É disso que nós estamos vivendo, o que nós estamos vivendo agora. E é isso que nós falamos para a pessoa, porque esse evangelho do reino é o que vai nos conduzir por meio da vida, para sermos inseridos em Deus. Agora, esse viver, dessa conformação, sendo trabalhado pela santificação, a transformação, a conformação. Agora, imagine, olha só qual é o processo, para os irmãos entenderem. Eu quero ler, vamos ler esse último versículo, João, capítulo... João, capítulo 16... João 16, o último versículo para a gente encerrar esse tema, esse último tema do Evangelho do Reino, porque a partir da próxima semana nós estaremos entrando na escatologia, para nós terminarmos esse aperfeiçoamento
Os irmãos querem que termine. Então, eu sei que os irmãos estão apressados para terminar esse aperfeiçoamento, né? Eu acho que, né? Acho que estão. Não estão não, irmãos? Apressados para terminar esse aperfeiçoamento. Terminar para começar outro. Ó Senhor Jesus. 16. Amém. Amém. O Jacques vai terminar para a gente começar tudo de novo. Vai ter o ruminar, como a segunda palavra fala. Amém. Oh, glória. Até a volta do Senhor. Amém. Versículo 16, versículo 28, Vivi. Amém. 18. 16, 28. Amém. Vim do Pai e entrei no mundo. Todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Amém. 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 Cristo veio do Pai, ele saiu do Pai, ele estava no seio do Pai e entrou no mundo. O Senhor é a sua palavra, ele entrou no mundo. Quando entrou no mundo, agora tinha o desafio. Qual é o desafio? Ter uma vida de santidade, uma vida sem nenhum erro, para ser fazer a vontade do Pai, né, cumprir a redenção e agora voltar para o Pai. Imagine, irmão, viver 33 anos e não cometer nenhum pecado. Olha o desafio. Mas ele não pecou. Graças ao Senhor, ele não pecou. Se tornou o autor da nossa salvação. Foi até o fim. Então, quando ele voltou para o Pai, ele abriu o caminho porque o homem estava impedido de voltar para o Pai. Mas quando ele voltou, ele abriu o caminho para todo homem voltar para o Pai. Ele é o caminho. Agora vem. Quem voltou para o Pai? Cristo voltou para o Pai. Para os irmãos entenderem, viu? Esse processo aqui. Quem voltou para o Pai? Cristo. Então, quando esse processo aqui vai, santificação, elimina a impureza em nós, causa uma transformação e vai nos conformando a Cristo. Quando chegar no Pai, quem vai chegar lá? Esse processo está acontecendo comigo. Vamos lá, comigo. Eu estou cheio de impureza, estou cheio de pecado, mas o Senhor lavou com sangue, fui salvo. Aí agora vim para a igreja. Aí agora Ele está trabalhando em mim. Esse trabalho que Ele está fazendo em mim é me santificando. Aí Ele me dá a palavra, eu creio, eu obedeço. Aí as impurezas estão sendo eliminadas. Aí eu estou me santificando. Aí isso causa uma transformação na minha vida, não é? Aí eu vou me conformando a Cristo. Quando eu chegar no Pai, quem chegou lá? Eu estou querendo uma forma de Cristo. Quem chegou lá? Eu? Eu cheguei lá? Não, quem chegou lá foi Cristo. E você não está entendendo, irmão, qual é o processo? E você entendeu? Já formou Cristo em mim, não foi eu que cheguei lá. Quem chegou lá? Cristo. Apaga lá o fogo, nega. Os irmãos entenderam, irmãos? Água que ele bebe demais. Constituído. Agora não é mais eu. Agora é Cristo. Os irmãos estão entendendo? Vive. Então, quando eu chegar lá, irmão, não é nem mais ele vivendo em mim. Eu já sou ele. Porque não disse que quando ele vier, nós seremos semelhantes a ele. Não foi assim? Não foi, irmãos? Então, Vivi, é isso que Deus está fazendo conosco hoje, está fazendo em nós hoje, nos conformando a Ele. Isso é o Evangelho do Reino. É esse processo. O irmão Joaquim, amém. Aquele versículo que também diz, né, que Cristo em nós, né, é a esperança da glória. Da né? glória. Cristo, né? Amém. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Cristo em nós é a esperança da glória. Foi Ele que nos trouxe a esperança de nós voltarmos de novo, voltarmos para o Pai. Obrigado, irmã Neia. Também, os irmãos entendem como é rico quando a gente compartilha? Esse irmão pode compartilhar. Está vendo? Isso é aperfeiçoamento. Amém. Os irmãos estão entendendo, irmãos, qual é o processo hoje? Não é você vai chegar lá. Quem vai chegar lá, sabe quem é? É Cristo. Agora, o caminho que você e eu vai tomar é a sua escolha. A responsabilidade da transformação acontecer é minha e sua.
eu sou responsável pela minha transformação. À medida que Deus, a parte dele está fazendo, ele já fez, me salvando, me trazendo para a igreja. Agora, ele está dispensando dando a sua palavra. Então, por meio da sua palavra, todo esse processo vai acontecer. Amém. Então, agora é comigo. Eu crer e obedecer. Amém? Amém? Então, irmãos. Amém. Amém. Então, está aberto para os irmãos compartilhar, tá bom? Tem alguns minutinhos aí. Sejam breves no ponto, por causa do horário. Me perdoem, porque eu me estendi, mas fazia necessário eu terminar essa parte hoje, para nós falarmos agora na próxima reunião sobre escatologia, tá bom? Jesus é o Senhor. Está aberto para os irmãos compartilhar. Sim, de todo o coração, mente, vontade, emoção. Amor quem me amou demais.